Olá, boa noite. Então, nossa segunda aula do curso de Introdução ao Vedanta, no dia 27 de novembro de 2023. Então, estamos na parte antes da aula em que a gente responde às dúvidas que as pessoas colocaram no grupo. Então, para hoje, a gente tem uma dúvida do Henrique, que ele pergunta assim: boa tarde, professor. Quando o senhor fala em desejo, sempre me causa dúvidas. Sendo mais específico, quando podemos dizer que desejamos algo ou quando podemos dizer que temos vontade? Desejo seria mais voltado para uma tentação e vontade mais para nosso ego ou sinceridade das nossas expectativas? Ou nenhum nem outro? Poderia me ajudar sobre essa eventual dualidade de interpretação? Vedanta poderia nos ajudar quanto a essa questão? Então, Henrique e todos, a gente não está falando aqui de tentação, sabe? Vamos imaginar uma situação que seja tentadora. Tentadora dá uma ideia assim, de você fazer algo que não é lícito, que não é permitido. A gente vê em filme, né? A gente vê na vida real também, né? Mas em filme aparece, né? Uma vez eu vi um filme que a irmã, aquele filme Como Água para Chocolate. Lembra desse filme? Um filme mexicano, bacana pra caramba, em que o rapaz vai e fala com o pai para pedir a moça em casamento. O filme é lá em 1800, tanto, né? Aí o pai vai. E aí era do interesse das duas famílias que houvesse o casamento, mas o pai da moça, cobiçada pelo rapaz, conversa com o pai dele e dá a irmã. Ela tinha a moça que ele gostava tinha uma irmã, e no acerto que os pais fazem, e o pai fala, beleza, vai casar. Ele, ótimo, não, mas vai casar com a outra. Ele, pô, né, com a outra? Né? Eu queria uma, não queria a outra. E aí, a outra era apaixonada por ele e ele casa. Os pais falaram, combinaram, é tudo aquilo diante da sociedade, tem o casamento e tal, e aí havia aquela paixão proibida, né, da moça gostando do marido da irmã, daquele que agora era o marido da irmã. Então, quando a gente fala em desejo no nosso estudo, não tem essa conotação de algo ilícito, de algo proibido, de algo que não deveria ser feito. Né? A gente pode fazer uma apreciação, por exemplo, do ponto de vista da conveniência e da inconveniência. Então, por exemplo, a pessoa é diabética, e tem diabetes em vários graus, né? A pessoa tem problemas seríssimos com diabetes, inclusive com risco de vida. E essa pessoa que é diabética é apaixonada por doce. Daquelas pessoas que, quando senta com uma caixa de bombom, come a caixa toda. Né? Então, nesse caso, ela tem um desejo e atender a esse desejo não é conveniente, porque ela tem uma outra situação em que ela se coloca em risco, se ela efetivamente sentar e comer um monte de chocolate, um monte de doce. Né? Então, a gente olhar a conveniência ou a inconveniência é uma apreciação. Entretanto, na aula que a gente teve, a gente fez uma outra apreciação, que não foi do ponto de vista de ser lícito ou não foi do ponto de vista de ser conveniente ou não. A apreciação que a gente fez foi: a gente tem o impulso de satisfazer os nossos desejos para ser feliz. Né? Então, por exemplo, pegando esse exemplo do filme que eu dei, né? O rapaz era apaixonado pela moça, e a moça pelo rapaz. Agora eles vão se casar e, na cabeça deles, vão ser felizes para sempre. Né? Então, a apreciação que o ensinamento está dando é o seguinte: a felicidade não está vindo da satisfação dos seus desejos. Não é para que a gente criminalize os nossos desejos. Não é para que a gente olhe os desejos com condenação, como se fosse algo ruim, algo imoral. Não é isso. Né? Os desejos são uma bênção, porque os desejos dão a direção da vida, a direção daquilo que a gente vai fazer. Pensa nisso. Se o professor não tivesse desejo de dar aula, a gente não tinha aula.
Boa noite, Daniele. Tudo bem, querida? Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Né? Então, o desejo é uma bênção. Agora, o engano, o que está intrincado, assim, sabe? Aquela coisa enrolada uma na outra que a gente precisa desfazer esse nó, é a noção de que se eu satisfizer os meus desejos, aí eu serei feliz. É sobre isso que o ensino está falando. Tá bom, Henrique? Ok, queridas? Vou fazer o mantra de início da aula. Então, não sei se vocês viram lá no aviso que foi dado, às 18h45 a gente responde as dúvidas, que fica gravado também. E agora, 19 horas, a gente começa a aula. 19 é um pouquinho, né? Quando tiver respondido as dúvidas. Deixa eu botar em modo avião aqui. Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Gananaam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrimannoti Bhisida Sadanam Mahaganapataye Namaha Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagadmataram Devim Sita Dipadmakasanam Hradaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Saraswati Namastubhyam Bharade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Boa noite, Célio. Boa noite, Cristina. Então, queridos, recapitulando a nossa primeira aula, a gente viu que desde que a gente é pequenininho, a gente se lança a esse mundo numa busca. A gente empreende um esforço depois do outro. A gente viu isso. Estão lembrados? Primeiro a gente vai na escolinha, depois a gente vai para a escola mesmo, já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever. Aí, alguns... Olá, tudo bom, querida? Alguns vão fazer faculdade, alguns vão além de fazer faculdade, o pessoal vai fazer mestrado, outros vão além, né? E por aí vai. E a pessoa quer se casar, e a pessoa quer ter filho, né? E ela vai tentando fazer esse movimento de criar uma situação de vida onde ela vai estar feliz. Há um tempo atrás, eu tive chance de assistir num programa de televisão uma entrevista com uma atleta russa. Não estou lembrando o nome dela agora. Acho que era Imbaeva, alguma coisa Imbaeva, em que ela era atleta de salto em altura, grande campeã russa, campeã europeia, campeã olímpica, campeã mundial. E ela deu essa entrevista no programa para a televisão brasileira, né? E ela dizendo assim da vida dela. Então ela dizia que ela morava numa região da Rússia em que era muito frio e muito coberto de nevoeiro. Todo o tempo era um lugar assim cinzento, sabe? Então que ela saiu dali, foi morar em Mônaco, e aí ganhou dinheiro, foi ser atleta patrocinada pela Nike, ganhou premiação nas competições, e aí comprou uma casa, aí agora comprou outra casa, e assim ela tinha um momento em que ela compartilhava o coração dela, sabe? Era uma coisa muito legal de ver, que ela falava assim, mas estava faltando algo. Todo tempo, a fala dela voltava para repetir
essa frase, mas estava faltando algo. Aí ela comprou uma casa maior, aí ela começou a ter um relacionamento com o técnico dela e se casou com o técnico, mas estava faltando algo, né? E aí ela foi de novo campeã olímpica, foi de novo campeã mundial, mas estava faltando algo. Quebrou os próprios recordes, mas estava faltando algo, né? E aí, ela agora, nesse momento da entrevista, ela falou ainda, e aí é que é o duro, tá, irmãozada? Para a gente pensar na gente. Aí ela falou como quem estivesse entendendo. Ela falou assim, deve ser filho. Agora eu estou concluindo essa parte de competição e tal, e a gente vai ter filho. E a gente vai ter filho, né? Então, a saga dessa atleta repete a nossa busca. Cada um de um jeito, cada um na sua história de vida. Mas aquela busca que é, como foi comparado na aula anterior, daquele gamo que entra no deserto atrás da miragem da água. Ele vê aquilo que parece ser um reflexo de água e ele vai entrando. Ele vai entrando, igual a gente vai. 20 anos, 30 anos, 40 anos de idade, 50, 60, 70, 80, vai chegando no final e o que há é aquele aperto no peito. O que há é tristeza, é frustração. Tá? Então, existe uma história que, além dessa história do cervo, ilustra muito bem essa situação, em que é assim, um homem perdeu a sua aliança de casamento e estava procurando. Imagina, chega a esposa, o cara está sem aliança, né? Encrenca, né? Depende, né? Depende da mulher. Nesse caso do exemplo, era encrenca. Aí, um vizinho vem chegando e vê o cara procurando ali na grama e tal, o que foi, e pergunta para ele o que houve. Aí ele fala, olha, perdi minha aliança. O cara, rapaz, você está encrencado, vou te ajudar. Aí vem outro vizinho, vê os dois vizinhos olhando na grama, olhando no canteiro, o que houve? Aí ele fala, nosso vizinho perdeu a aliança. Aí o outro, menino, tá frito, o outro procurando, e assim vai. Daqui a pouco chega um vizinho, chega finalmente um vizinho inteligente, e vê aquele monte de homem ali revirando grama, canteiro, e pergunta, o que houve? Rapaz, você não sabe o que aconteceu, o nosso vizinho perdeu a aliança dele. Vocês estão procurando? Ih, rapaz, também vou ajudar. Aí vai lá para o vizinho e pergunta para ele, vem cá, aonde você perdeu a aliança? Aí ele fala, dentro de casa. Ué, então por que estão procurando essa aliança aqui fora no jardim? E aí o homem responde, porque aqui está claro. É uma metáfora, né? Não é uma história literal, mas o que a gente faz é procurar essa felicidade no mundo. Por quê? Porque a gente procura aquilo que a gente está podendo enxergar. A gente procura aonde a gente está podendo enxergar, né? Então, a gente tem uma Constituição que não depende da gente, que a gente não escolhe, que a gente não determina, em que os nossos órgãos dos sentidos são voltados para fora. E a experiência que a gente tem, estou fazendo uma revisão da aula com uma ou outra azeitoninha, uma ou outra pimentinha, tá? Alguns outros elementos. Tudo bem, Rosane? Boa noite, querido. Então, como os órgãos dos sentidos são voltados para fora, o que eu faço é viver para fora, procurar para fora. É o que a gente faz. E na experiência que a gente tem, de vez em quando a gente tem assim, uma brisa da felicidade, uma bençãozinha rápida da felicidade, né? Aquela coisa que vem, a gente fica feliz. Um momento, por exemplo, Fluminense, o pessoal quer exemplo de homem, né? Vou pedir licença às colegas do sexo feminino, né? Fluminense ganhou a Taça Libertadores. Eu não sou fluminense não, tá, gente? Mas eu tenho grandes amigos que são. Meu irmão, os caras ficaram felizes pra caramba. Então, eu tenho um amigo que me mandou um monte de mensagem.
comemorando, era uma comemorando, outra me avacalhando, porque eu não sou fluminense. Tudo bem, Marcos? Boa noite, querido. E aí... Boa noite, boa noite. Boa noite, querido. Eu vou só fechar teu microfone, tá, Marcos? Mas depois, se tu for perguntar qualquer coisa, você abre o microfone. Esse amigo, no dia seguinte, me mandou um documento de trabalho que tinha havido um problema. Acabou-se a felicidade já no dia seguinte. No dia seguinte, com o abacaxi que chegou no colo dele, já não importava mais quem tinha ganhado a Taça Libertadores da América. E assim, a gente vai pegando aqui e ali uma ou outra coisinha que aparentemente nos alegram. Aparentemente nos alegram. Né? Mas a gente viu que isso não é verdade. Então, vocês vão ver, quem está tendo contato com o Vedanta agora, vocês vão ver que a gente faz alguma repetição. Por quê? Isso numa novela é uma coisa muito chata. No filme, um monte de repetição é uma coisa muito chata. Para que a gente possa entender o ensino, é uma coisa necessária, é uma virtude. Porque a mente precisa de repetição. Olá, Laura, boa noite, querida, tudo bem? Então, a gente viu o seguinte, que, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa gosta de surfar, por exemplo. E aí, agora, segunda-feira, ela tem que surfar. Terça-feira, ela tem que surfar. Quarta-feira, ela tem que surfar. Quinta, sexta, sábado, domingo, de novo, segunda, terça. Virou o quê? Virou obrigação. Né? Então, se surfar fosse causa de felicidade, examina com calma. Sempre que o surf estivesse presente, a felicidade, como sendo efeito, estaria presente. Chegamos a ver isso na outra aula? Vyatireka Vaya? Alguém lembra? Vimos isso, a presença da causa e a presença do efeito? Vimos isso, não vimos o exemplo da sementinha das árvores? Né? Vimos isso. Então, vamos lembrar isso rapidamente, porque a glória desse estudo é a lógica. É a gente poder estudar com lógica, e justamente por isso, a gente poder ter dúvida, a gente poder dizer que não entendeu, a gente poder oferecer uma visão distinta, a gente poder perguntar, mas será que não seria isso, assim, assim? Né? Isso é uma glória do método. Então, a gente viu, por exemplo, que se eu planto uma sementinha de limão, o que vai nascer ali é um pé de limão, é um limoeiro. Se eu chego, estou andando na rua, fui visitar a cidade, aí num canteiro na rua tem um pé de limão. O que foi plantado ali? Qual foi a semente que foi plantada ali? De limão. Não é verdade? Concorda, Rosane? Concorda, né? Ou seja, eu não sei quem plantou, eu não sei quando foi, mas em algum momento ali caiu, talvez um pássaro, né? Caiu uma sementinha de limão, um carocinho de limão. Por quê? Não vem limão da semente de laranja, da semente de melancia. Limão vem da semente de limão. E onde não há a semente de limão, também não surge um limoeiro. Ou seja, quando eu vejo isso, eu estou dizendo assim, que na presença da causa, o efeito está presente. Na ausência da causa, o efeito, por sua vez, também está ausente. Né? Então, eu só vou ter limoeiro onde existiu antes uma semente de limão e em nenhum outro caso. É um exemplo, tá, gente? Então, eu não sei se limão pega de galho e tal, mas só para a gente enxergar isso. Então, eu vou ter felicidade aonde a causa da felicidade estiver. Isso é uma relação de causa e efeito. Aonde a causa da felicidade não estiver, eu não terei felicidade. Ok, Daniele? Ok? Ok, né? Aonde tiver a causa, o efeito vai estar presente. Aonde não estiver a causa, o efeito não vai estar presente. E aí eu vejo o seguinte, que em qualquer atividade que eu possa realizar, a minha satisfação é decrescente. Por exemplo, torta de chocolate. Ou fala uma outra torta aí que você gosta. Torta de filme, torta de abóbora, aquelas tortas de filme americano. Minha mãe faz um doce de abóbora fantástico. Um dia eu ainda vou pegar aquele doce e vou fazer uma
torta de abóbora com aquele doce. Aí você come o primeiro pedaço de torta de abóbora. Maravilha, se iluminou. A mente serena. Aí você come o segundo pedaço de torta de abóbora. Aí você come o terceiro pedaço de torta de abóbora. Já não está ouvindo sinos tocar, já não está ouvindo coro de anjos, não está tendo mais nada disso. Você já deu, já está bom de torta. Mas vem cá, a torta não era causa de felicidade? Não, nunca foi. Nunca foi. Não. Vem cá, o marido não era causa de felicidade? Nunca foi. A esposa não era causa de felicidade? Nunca foi. Essa visão em relação a outra pessoa talvez seja o lado mais pesado e mais cruel dessa ignorância básica do ser humano. Porque a gente lança sobre outra pessoa a responsabilidade pela nossa felicidade. E a responsabilidade é nossa. Então a gente tem que parar para o nosso bem, por um carinho profundo com a gente tem que parar de procurar felicidade onde ela não está. E procurar onde ela está. Procurar onde ela está. Porque se a aliança foi perdida dentro de casa, ela está dentro de casa. E se dentro de casa está escuro, eu tenho que arranjar um meio de procurar essa aliança. Não adianta eu procurar aliança no jardim. E é isso que a gente, como humanidade, está fazendo. Procurando aliança no jardim, sendo que a aliança foi perdida dentro de casa. A gente está procurando a felicidade onde ela não está. E mais ainda, não só a gente está procurando, a gente está desenvolvendo um estilo de vida e um modelo de civilização em torno desse estilo de vida. Então vamos examinar isso. Que a pessoa, quando, desde pequenininho, repara isso, desde pequenininho, eu já vi criança que a mãe disse assim: minha filha vai ser pesquisadora, vai ser cientista. Pô, meu irmão, a criança tem 4 anos, não sabe ler e escrever ainda. Será que essa criança não tem o direito, por exemplo, de querer ser jogadora de basquete? Querer ser nadadora? Querer ser bailarina? Querer ser, sei lá, comerciante? Não é verdade? Por que ela vai ter que ser cientista porque a mãe quer? Pensa bem. Né? E aí, a mãe dando mó duro, bota para estudar, maior disciplina braba, né? E a criança ali, confiando na mãe, suando a camisa, grande estudante, essa criança se tornou uma adulta. E, de fato, sabe o que aconteceu? Olha como são as coisas. Se tornou cientista. Ganhou prêmio internacional. Olha como são as coisas, hein? Foi trabalhar em outro país, na Europa, e não gostou. Não foi bem tratada porque era brasileira, não teve uma boa relação com as pessoas lá, não teve amigos. E aí resolveu voltar para o Brasil, e aqui no Brasil não tem campo para ela. Então ela está fazendo um trabalho hoje que é bastante inferior à qualificação dela, ganhando bem menos do que ela imaginou que ia ganhar, e chateada de ter escolhido esse caminho, porque de verdade não era o que ela gostava. Não era continuando a responder a pergunta do Henrique, que a gente vai passar ainda nesse tema, não era o desejo dela, era o desejo da mãe. Ela viveu a vida que a mãe desejou para ela, e não a vida que ela desejou. Porque quando a gente é pequeno, a gente recebe isso como bagagem, né? Olha, isso aqui que é bom para você, isso aqui que é bom para você, isso aqui que é bom para você. E isso aqui que é bom para você, é aquilo que o nosso pai, a nossa mãe, a pessoa que cuida da gente, acredita que vai ser a nossa felicidade. Só que ele também não sabe. Ele não resolveu a dele, ela não resolveu a dela. Né? Então, a gente cai numa situação de vida que é extremamente difícil e que é muito importante que a gente reconheça isso, sabe? Porque senão a gente vai insistir nisso igual aquele gamo que entra no deserto e a miragem está cada vez mais para frente. E ele entra atrás, ele persiste, ele está com sede,
né? Ele vê a água para frente, ele vai, até morrer. Senão a gente vai fazer isso com a nossa vida, né? Então, vai fazer isso o quê? Essa metáfora do gamo, como é que ela acontece na nossa vida? Ela acontece de uma maneira em que a gente luta para conquistar coisas cruciais, que aí a gente vai estar feliz. Ah, aquele cara é tão fofinho, e ele usa aquelas camisas com... Isso aqui é tudo fatos verídicos, já ouvi pessoas darem essa declaração. Usa camisa de golinha de padre, ai, ele fica tão fofo. Nossa, que homem incrível, tão bonito, tão gatinho, né? A moça está apaixonada pelo cara e eu não estou criticando isso, né? Tá bom, é bonito. Outra coisa é, vou estar feliz porque vou estar com ele. Sabe por quê? Depois ela vai, fica com ele, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que ela descubra que ele não é exatamente como ela queria. Pode ser que ele mude, porque as pessoas mudam, né? As pessoas casam e depois de um tempo as relações precisam ser reinventadas, precisam se adaptar, porque as pessoas mudam. As pessoas têm sua caminhada espiritual, um não tem, o outro tem, aí tolera. Aí esse outro, que tolerava, agora se abre uma caminhada espiritual. A pessoa descobre que tem mediunidade, por exemplo, ou a pessoa ouve uma pregação e se converte para uma igreja, e agora vai ser membro ali daquela agremiação religiosa. Então, o tempo todo, as circunstâncias estão mudando. Meu corpo está mudando, o cabelo cai, os dentes caem. A minha maneira de pensar, coisas que antes eu defendia fervorosamente, agora eu já olho, cara. Então, por exemplo, eu tenho não vou falar de política. Vou falar sem mencionar o santo. Eu tenho um amigo que diz, eu já votei em fulano. Se eu pudesse agora voltar no passado, eu jamais faria isso. Mudou, a visão dele mudou. Ele olhava a situação do país de uma maneira, achava que um caminho era bom, hoje ele acha que é outro. Pode isso, Arnaldo? Pode, né? Pode. A situação econômica do país muda, a pessoa vai lá e luta. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que, há um tempo atrás, era rico, mas muito rico. Morava numa mansão aqui no Rio de Janeiro, né? Tinha carrão, trabalhava num segmento de cursos. Trabalhava não, era o dono, né, de um instituto que oferecia cursos e tal. Cara, o mercado em que ele atuava foi extinto através de cursos no YouTube, outras coisas. Ele não acompanhou aquela mudança, não era exatamente como ele fazia. Acabou, né? Acabou. O cara já perdeu tudo que tinha, está duro igual um coco. Porque as coisas mudam, né? Porque as situações políticas mudam, as situações econômicas, as tecnologias mudam, o que as pessoas estão dispostas a consumir muda, né? Então, há bastante tempo atrás, quem for mais ou menos da minha idade vai se lembrar, existia um comércio muito próspero e aí se instalou no Brasil uma grande cadeia de locação de fita, que era a Blockbuster. Lembram disso? Não, acabou. Não tem mais essa você botar uma fita no videocassete. Acabou, entendeu? Casou com uma mulher maravilhosa. Cara, tem 4 bilhões de homens no mundo. Com certeza tem um monte de homem mais bonito do que aquele rapaz, mais interessante, mais culto, mais sensível, mais poeta, com melhor situação financeira. Pode ser que a mulher conheça alguém e se interesse? Pode ser. Pode ser que o rapaz conheça alguém e se interesse? Pode ser. Ai, professor, mas, poxa, é tão horrível pensar assim. Pois é. Então, veja, parte do nosso método, parte do ensino é trazer a nossa mente para um raciocínio objetivo, para que a gente possa ver as coisas como elas são, sem fugir delas. Porque esse mundo tem uma característica. Olha só, hein? E olha a situação que a gente se coloca. Está tudo mudando. Está tudo mudando. Meu corpo está mudando.
Os países estão mudando, cara. A fronteira, áreas que hoje eram de um país estão em outro país, outra área se separou. Pega, tem uns videozinhos no YouTube que mostra a evolução do mapa da Europa, a evolução do mapa da África, e vê as regiões como vão mudando, que hoje é parte da Itália, antes era a França, antes era a Suíça, antes era a Alemanha, antes era outro país lá e tal, e aquela parte da Europa Oriental, e por aí vai. Está tudo mudando. Então, num mundo onde está tudo mudando, onde meu corpo está mudando, onde o corpo das outras pessoas está mudando, onde a mente está mudando, a mente das outras pessoas está mudando, os valores estão mudando, então, tudo completamente diferente de há 10 anos atrás. Nesse mundo que é assim, a gente constrói uma estratégia para ser feliz. Essa estratégia vai ser assim: eu vou conhecer essa mulher tão bonita, tão charmosa, tão educada, tão gentil, tão cooperativa, vou me casar com ela. Vou ter filhos, abre parênteses, vê se não é verdade, saudáveis, obedientes, estudiosos, bom caráter. Na verdade, ninguém quer ter filho que não seja bom caráter. Né? Olha as coisas como são difíceis. Ontem, a gente estava num lugar em que houve uma briga numa família. E aí, um dos filhos, drogado, bateu na mãe. E aí, o pai, já idoso, sem outro recurso, partiu para cima do cara, armado de uma faca, não esfaqueou, tá? Não teve isso. E aí, acabou que esse filho que agrediu a mãe saiu preso. Não está na oração de ninguém um filho desse, na verdade? Não sei o resto da vida do cara. Mas falar assim, olha, você vai ter um filho que vai ser usuário de drogas e que quando você tiver idosa, ele vai te bater. Alguém quer? Ninguém quer. No entanto, isso existe. Né? No entanto, isso existe. E quando ele era um garotinho, sabe-se lá o que aconteceu, sabe-se lá qual foi a encarnação anterior dele, com que mente ele veio. Né? Mas, quando ele era uma criancinha, ninguém diria. Né? Então, a gente entra nas circunstâncias, mas o futuro não está sob nosso controle. Né? Se o futuro tivesse sob nosso controle, para começar, eu não perdi os cabelos. As pessoas não tinham problema de saúde. Né? Então, a gente não controla o futuro. Mais ainda, a gente não controla o resultado das nossas ações. Já pararam para pensar nisso? A gente vai falar mais adiante da qualificação da mente para o estudo, porque a ideia desse curso é que, se vocês quiserem continuar a estudar, vai ser ótimo, a gente vai se divertir juntos, vai curtir. Agora, a ideia é que vocês saiam tendo uma noção do que é, né? Tendo uma noção do caminho que o ensinamento segue na nossa mente. O que é jogado fora da mente, o que é colocado no lugar. Né? Então, repara o seguinte, que quando a gente age no mundo, a nossa ação é um dos fatores para a produção do resultado. Vamos dar um exemplo para facilitar? Exemplo clássico, mas se vocês memorizarem esse, é o meu favorito desse assunto, que é o exemplo do agricultor. O agricultor arou o campo com seus filhos, adubou, semeou e começou a crescer aquela colheita. Começou a crescer a colheita, não, começou a crescer aquela plantação. Né? Aí, em determinado momento, veio um mau tempo terrível, uma tempestade, que foi aquela enxurrada, destruiu tudo, perdeu tudo. Ele precisou pegar empréstimo, ficou agoniado, ficou triste, ficou com medo de não poder sustentar sua família. Meu Deus, e se vier outra enxurrada de novo, o que a gente vai fazer? Mas, de novo, fez o seu melhor trabalho, fez as suas orações, trabalhou com capricho, com afinco, com carinho, fez aquilo bonitão. E dessa vez, o tempo veio também na medida. Teve sol na medida certa, teve chuva na medida certa, e
houve uma linda plantação e uma ótima colheita, ele pôde pagar as dívidas, ele pôde ainda ter dinheiro para continuar a vida. Então, vejam, nesse exemplo, a ação desse fazendeiro, a ação desse agricultor, foi exatamente a mesma nas duas ocasiões. Né? Entretanto, o tempo não estava sob o controle dele. As condições climáticas não obedecem os fazendeiros. Não é verdade? Né? Então, fazendo exatamente a mesma coisa, as suas orações, arando a terra, adubando, semeando, zelando caprichosamente, cuidadosamente. Nas duas vezes, na primeira ele teve prejuízo total, não colheu um grãozinho de milho. Na segunda vez, ele teve uma colheita abundante, né? E pôde, assim, pagar a sua dívida e ficar com dinheiro ainda para si sobrando. Mas a ação dele foi a mesma. Repara, a ação dele foi a mesma. Então, a gente observa, isso vai estar visto na Gita, no Bhagavad Gita, com mais calma, né? Com mais calma, só estou dando aqui a primeira gota. A gente não controla os resultados da nossa ação. Será que essa mãe desse episódio do final de semana gostaria que o filho tivesse se envolvido com entorpecente? Claro que não. Alguma mãe, eu não estou aqui para julgar a educação que ela deu ao menino, eu não sei. Eu realmente não sei, não tenho condição de julgar. Alguma mãe quer que o filho se envolva nesse tipo de coisa? Não está no nosso controle. Não está no nosso controle. E olha, essa história de que a gente vai ser, como é que se chama? Coautor da realidade, que existe aquele segredo, que a gente vai controlar o que acontece na nossa vida, isso é balela, tá, gente? Isso é balela. Vamos dar um passo adiante disso, que isso é balela. Né? Vai lá no INSS, nas pessoas que estão lá tentando aposentadoria por invalidez e tal, e ver se aquele era o desejo deles, se aquela é a oração deles. Entendeu? Vai no hospital onde as pessoas estão enfermas e pergunta se esse era o desejo deles. Né? Então, esse negócio de que eu vou reescrever a realidade com base no meu desejo é lorota. É bom para vender filme, e só. Então, agora vamos dar, de novo, uma repassada na nossa situação. A situação é a seguinte: a gente não tem conhecimento sobre tudo, não é verdade? Levanta o dedo aí quem tem conhecimento sobre tudo. A gente não tem. A gente não tem força infinita, nossa força é limitada, até para pegar peso, até força física. Levanta essa geladeira aí, para mim já não dá. Pega essa poltrona, ok. Pega esse armáriozinho aqui, ok. Pega esse armáriozão não. Então, a gente não tem força para fazer tudo, a gente tem uma força limitada, a gente tem uma compreensão limitada, mesmo quando eu vou agir, quando eu vou fazer algo. Eu não controlo o resultado das ações, porque a minha ação é uma das forças que está atuando ali para produzir um resultado. Existe uma série de coisas que eu não tenho controle. Isso é bom a gente estar atento a isso, porque a gente precisa também, como força de vida, ter a capacidade de aceitar que às vezes as coisas não vão acontecer como a gente queria. Isso dá muita força no coração, isso dá muita força para seguir na vida. Né? Uma das principais qualificações que a gente adquire como discípulo, porque permite a gente ficar em paz, é aceitação. Aceitação. Inclusive do nosso passado. O passado não está mais disponível para que a gente possa mudar. Ah, minha mãe me batia. Ah, eu nasci numa família em que não havia carinho, não havia respeito. Ok. Mas hoje você está aqui. Com tudo isso que possa ter acontecido no passado, hoje a gente está aqui. Hoje a gente está podendo receber os ensinos. Né? Talvez pela dor também. Então o passado eu também aceito. Foi assim.
né? Então, a nossa situação no mundo é: eu não consigo controlar os resultados das minhas ações, não consigo. Eu não tenho intelecto capaz de compreender tudo. Eu não tenho capacidade de agir e de fazer tudo. Meus recursos de ação são limitados, meus recursos de compreensão são limitados e, sem dúvida, eu não consigo controlar o resultado das minhas ações. Dessa maneira, equipado com issozinho, eu vou ao mundo tentando conquistar o mundo, tentando construir um conjunto de circunstâncias onde aí eu vou estar feliz, né? Qual é esse conjunto de circunstâncias? Vamos dizer, conquistou o cara fofinho da gola de padre. E o cara fofinho da gola de padre agora é o marido da moça. Vamos botar a moça agora no... Chega de exemplo de futebol. Só tem aqui, acho que o Célio que gosta de futebol. Célio e o Marco, né? Aí, agora queria comprar uma casa. Comprou a casa. Agora queria comprar um carro. Comprou o carro. Agora a pessoa quer viajar. Viajou. Viajou para onde? Para Petrópolis. Aí já Petrópolis não está tão bom assim. Para onde agora? Santa Catarina. Melhorou. Lindo. Agora para onde? Para Bahia. Ai, que maravilha, que delícia a Bahia. Agora já não está bom. Agora quer ir para onde? Buenos Aires. Não tem fim. E aí vai, né? Até que chega um ponto que a pessoa já viajou. Então, é bem interessante isso, né? E ela já foi para Paris, já foi para, sei lá, vocês falam aí, Londres, Singapura. E se ela é uma pessoa de coração apertado, o coração apertado vai junto. Não dá para desatarrachar o coração apertado e ir para Paris. Na verdade, é melhor estar na casa dela feliz do que estar em Paris angustiada, não é verdade? Então, essa pessoa vai tentando construir essas circunstâncias no mundo e o cara fofinho tem que continuar a gostar dela, então ela está ficando agora com 40, com 50 anos, e aí vê o cara olhar para as mulheres de 30. E agora? Coitada, o que eu faço agora? Essas mulheres de 30 estão olhando para o meu marido de golinha de padre, né? Ou seja, como eu vou conseguir construir um conjunto de circunstâncias onde ali eu sou feliz e manter. Examina isso. Não só construir, manter. Não tem como. Não tem como, porque esse mundo é mudança. Está tudo mudando. Está tudo mudando. Está tudo mudando. Está tudo mudando. Uma vez eu visitei uma amiga. Esse caso foi muito emblemático para mim. Acho que para alguns de vocês eu já contei aqui. Acho que a Laura sabe, e a Graça. Aí fui visitar essa amiga. Aí veio, ela me chamou para almoçar, eu fui lá. E aí veio, enquanto a gente estava lá, um outro amigo dela. E a situação desse amigo era o seguinte: o cara estava se separando. Olha como isso é delicado. O cara estava se separando do companheiro dele. E estava ali, assim, destroçado, chorando e tal. Eu fiquei constrangido, falei, vou embora. Ela, não, fica aí e tal. E aí foi ótimo, porque eu fiquei e acabei conversando com o cara. E o cara me contou o seguinte, que ele era casado com a mulher, tinha 2 filhas, e que aí um dia ele foi no médico, no centro de Niterói. E aí quando chegou no elevador, o elevador parou, as portas se abriram e entrou um cara com farda da Marinha. E eles se apaixonaram. E aí foi uma coisa muito difícil para ele, e ele acabou se separando da esposa, mãe das filhas, e foi viver com esse cara de quem ele estava se separando naquele dia, né, que eu estava lá. E aí a esposa ficou assim, arrasada na sua autoestima de mulher, porque o cara estava trocando ela como mulher por um homem, né?
a meu ver, um pensamento desnecessário, porque se o cara está se descobrindo isso, primeiro, quem somos nós para dizer o que a pessoa tem que viver, né? Como é que a pessoa tem que viver a vida dela? Segundo, ela não está querendo, né? Ou melhor, ele não está querendo o que ela teria para oferecer. Mas veja, eu estou usando isso não para, de maneira nenhuma, julgar ninguém, mas para a gente ver o seguinte, como a gente pode ser atingido por uma mudança de situação repentinamente. E eu não estou falando da mulher só, não, estou falando dele. Porque ele falou o seguinte, que foi uma coisa que ele não imaginava, né? Que ele não tinha essa clareza sobre ele, né? Pois bem, então, a nossa situação é a seguinte, a gente está tentando controlar as circunstâncias da vida. Conseguem ver isso? Consegue, Rosane? Eu estou querendo me colocar no mundo de uma tal maneira aonde, graças a essa tal maneira, eu vou estar feliz. É isso que a gente tenta fazer, né? Isso me faz lembrar um desenho animado que tinha um tempo atrás. Quem tiver aí filho algum tempo, neto, sobrinho, talvez tenha visto esse desenho. Quero ver se você conhece esse, Laura, que é o desenho do Pink e do Cérebro. Conhece, Rosane, Pink Cérebro? Então, conhece, Daniele, Pink Cérebro? Pois é. Pink Cérebro, dois ratinhos, né? Onde tinha o rato principal, que era o cérebro, que tinha um cabeção, era inteligentão, e o Pink, que era o seu assistente, vamos dizer assim, companheiro. E todos os programas, o Pink perguntava para o cérebro, cérebro, o que faremos hoje? E o cérebro respondia, conquistar o mundo, é claro, como fazemos todos os dias. E aí começava o episódio do desenho animado. É o que a gente tenta fazer. Só que a gente não está no desenho animado, né? A gente não está no desenho animado, mas a gente está com mente de Pink e cérebro. Isso a gente dá um nome. Essa ignorância, ela tem o efeito de estimular a gente a criar um roteiro de como o mundo queria ser. Olha como a gente é engraçado. A gente é muito engraçado, por um lado, né? Se a gente for olhar com bom humor, a gente é muito engraçado. Porque a gente diz assim, as pessoas têm que gostar de mim, eu quero que as pessoas gostem de mim. Sabe por que a gente quer que as pessoas gostem da gente? Porque a gente não gosta. Então, eu quero que as pessoas gostem de mim. Então, nesse ponto, deixa eu abrir um parênteses aqui, gente, e fazer uma... Não chega a ser uma advertência, né? Mas tem um limite até onde a gente vai nessa aula aberta. Por quê? Porque estudar Vedanta, depois vai começar o curso, quem quiser, né? Vocês vão ter a noção do estudo aqui com essas aulas, mas quando a gente estuda Vedanta, a gente toca em alguns pontos de dor que a gente carrega. Só que esses pontos de dor, eles não aparecem. É como se eu mostrasse para vocês meu braço e aqui tivesse um furúnculo, mas que na ponta aqui aparece só um pinguinho vermelho, sabe? Mas quando você espreme, sai aquele carnegão. Está lá inflamado, está doendo, mas não parecia. Porque você meio que acostumou com aquilo, mas quando você espreme, dói um pouco na hora que espreme, mas para de doer e fica bom. Tá? Para de doer e fica bom. Então, esse é o poder do ensino. Esse é o poder das práticas espirituais, né? Que são vários recursos, né? Tanto das práticas da tradição védica, como as práticas que a gente incorpora aqui da tradição brasileira, que a gente tem, né? Das práticas ancestrais que a gente tem aqui, dos povos indígenas aqui da nossa terra. Então, essa situação toda lança um foco de luz num ponto muito específico que é importante a gente entender, que só esse toquezinho nessa dor a gente vai dar nesse curso. Então vai ser agora e passou. Mas para que a gente raciocine que isso está aí, que é o seguinte, se eu preciso
mover mundos e fundos para conquistar a felicidade na vida, é porque eu não a tenho. Então, vamos ver um exemplo. A Laura está em casa. Blim, blom, toca a campainha. E chega uma amigona da Laura e fala para a Laura: Laura, eu tô dura de maré. E preciso de dinheiro emprestado para pagar minha conta de luz, que estou eu e meus filhos no escuro que cortaram a luz por falta de pagamento. Puxa, situação difícil. Quanto você precisa, amiga? R$200. Aí a Laura vai lá e empresta para ela R$200 para ela pagar. A amiga foi pedir à Laura os R$200 emprestados porque ela estava no escuro, com os filhos, geladeira com comida estragando, sem poder tomar um banho quente, sem poder ligar um ventilador no verão do Rio de Janeiro. A amiga foi pedir os R$200 porque ela não tinha. Por isso ela foi pedir. Então a gente vai ao mundo buscar as circunstâncias que produzem a experiência de felicidade porque a gente chegou à conclusão que a gente mesmo não tem felicidade. Isso que eu estou tornando explícito para vocês é uma noção que tem na nossa mente, mas não na superfície. Porque essa noção é tão dolorosa que a gente não aguenta. Essa noção ela corre por baixo dos pensamentos superficiais. Eu não ter felicidade quer dizer que de verdade eu sou infeliz. E que tudo que a gente vê das pessoas aí são as máscaras sociais, que hoje são multiplicadas por 1000 nas redes sociais, né? É incrível, né? Você tem rede social em que as pessoas seguem a pessoa famosa que bota lá: almocei no restaurante tal com fulano de tal, comi tal coisa, mostra foto do prato de comida, meu, né? Quer ver a foto do prato que o cara comeu. De tarde fui dar uma volta na praia, aí tá a pessoa no trabalho lá, cada um digitando alguma coisa, né? Mas trabalho hoje é uma digitando contabilidade, o outro digitando outra coisa, todo mundo lá atracado com a sua tela e com o seu mouse, e o outro mandando mensagem de que está na praia tomando água de coco. Aí você olha lá, puxa, esse cara que é feliz. Aí, de noite, o cara vai em outro restaurante, agora com concerto de violino, aí tira foto da comida da noite. E a turma olhando isso. E a turma olhando isso. E vendo, ai, como ele é feliz. Então, a nossa situação é a seguinte: há um engano básico sobre a felicidade, porque há um engano básico sobre aquilo que a gente é. Porque examina o seguinte, gente, vamos imaginar agora uma pessoa muito rica, uma pessoa que fosse tão rica que não precisasse se preocupar em perder as coisas, que se o país passar por mudanças, pô, esse cara é rico na Suíça, tem dinheiro lá. Se acontecer alguma coisa na Europa, esse cara tem dinheiro à beça nos Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, ele tem dinheiro à beça na Austrália. Né? Pessoa miliardária. Para que esse dinheiro vai servir quando esse cara tiver 130 anos? Porque ainda tem isso, né? Hoje os caras estão tomando... Não sei se vocês sabem disso, né? Não é segredo. Por exemplo, já viram o Henry Kissinger, que era secretário de Estado dos Estados Unidos, acho que está agora com 106 anos. Bom, parece que tem 75, porque ele toma com frequência transfusão de sangue de homem jovem, de garoto de 18 anos. Sabia disso, Laura? Sim, não é segredo, não. Está dito lá. Aí, agora imagina ele, porque tudo tem limite, né? Tudo nesse mundo está se desfazendo. Está se desfazendo, cara. Tudo aquilo que é colocado junto está se desintegrando. Examina. Agora, imagina esse cara ricaço, essa pessoa hipotética, agora com 135 anos. O que adianta? Eu tenho 10 carros na garagem, tem Ferrari, McLaren, tem Porsche, tenho 5 jatinhos. Não, 5 jatinhos. Quando houve aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, isso é samsara. Samsara são esses altos e baixos do mundo. Essa montanha-russa emocional que a gente vive respondendo às mudanças do mundo.
porque a minha atenção está no mundo. Né? Então, quando houve aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, lançaram os documentários sobre as fragilidades do sistema bancário americano e as falcatruas, porque os caras constroem a situação de maneira que eles ganhem. Né? E aí mostraram o seguinte, que vários dos presidentes dos bancos e tal tinham, assim, 6 jatinhos, 7 jatinhos. Imagina, cara, a pessoa tem um jatinho, já é um negócio, né? Tipo, eu quero viajar a hora que eu quiser e não quero estar com outras pessoas. O cara é ricaço, você entende. Agora o cara quer 7 jatos. Né? Ou seja, o cara já não tem mais no que gastar. Ah, não, comprei o melhor, vou vender esse aqui. Não, coleção de quê? Meus jatos. Pô, que ele nem pilota, que ele nem vê por fora, que ele vai lá, senta na poltrona. Né? Que loucura, cara. Que loucura. Então, meus irmãos queridos, examinem mais um fato, que tudo o que a gente puder ganhar nessa vida, tudo que a gente puder juntar, a gente vai perder. Examinem isso. Poxa, professor, o senhor está falando coisas difíceis, são coisas objetivas. Eu só estou descrevendo o mundo que está na tua frente. Na verdade, falei pouca coisa hoje aqui que vocês não sabiam. Só botei junto e botei luz em cima. Né? Que o método faz isso. E aí é amargo, né, cara? Aí você conversa com as pessoas e aí vai ter gente. Uma vez, eu lembro que ia ter uma palestra no meu trabalho. A gente estava lá esperando a palestra. Estava no corredor assim, do auditório. E aí veio um colega me perguntar sobre o estudo, sobre essas coisas que já tinham me pedido para falar lá, para dar palestra. E aí o assunto chegou nesse ponto da morte. Irmão, o cara entrou numa ansiedade. Só da gente falar disso, começou a suar, começou a ficar arfando e foi embora. Ou seja, foi quando ele veio falar comigo ali que ele ouviu falar que tinha morte. Cara de 50 anos. Né? Mas a gente não aguenta parar para pensar nisso. Então a gente faz diferente. A gente passa Vibhuti. Estão vendo aqui o Vibhutizinho, a cinzazinha? A gente passa Vibhuti. Para não se enganar. Para a gente lembrar todo dia. E mais, a gente passa em família. Eu passo em mim, minha mulher passa também. Assim, eu olho para ela, ela me lembra. Ela olha para mim, eu lembro a ela. Aí eu estou digitando no computador, daqui a pouco é farelinho de cinza. Porque o tempo que a gente tem aqui é curto. A oportunidade que a gente tem de estudar é essa. Por exemplo, eu não tenho oportunidade de voltar atrás e ser pai dos meus filhos pequenininhos, ser mais carinhoso, ser mais acolhedor, deixar para lá pequenas coisas, ser menos ansioso, sabe? Botar tanto para estudar, porque eu quero que você seja feliz no futuro. Né? Foi aquela janela de oportunidade se fechou, já foi. Aquele tempo já foi vivido. A gente tem agora para frente. E quando a gente pensa nessa grande devoradora, nessa grande niveladora, a gente não tem tempo para bobagem. A gente não tem tempo para bobagem. A gente não tem tempo para gastar com aquilo que não vai dar fruto. É a nossa vida que está passando. É aquele momento precioso. Dinheiro a pessoa pode até ganhar mais. Tempo a gente não ganha mais. É só esse que a gente tem agora. Esse tempo é muito precioso. Então, essa visão de vida, de que eu tenho que controlar o que está acontecendo, é uma visão de quem tem que derrotar um inimigo invencível. Essa visão não dá futuro, irmãos. Essa visão é uma cadeia no nosso coração, é uma corrente. Porque eu não tenho como controlar a vida. O professor Jonas usa uma metáfora que eu adoro.
É como se a gente estivesse descendo uma ladeira muito íngreme na direção de um caminhão carregado de tijolo, sem freio, e lá adiante tem uma curva. Não vai dar para fazer a curva. Eventualmente não vai dar para fazer a curva. Eventualmente, as coisas não vão sair como a gente deseja. Não é verdade, Rosane? Não é assim? Nossa experiência de vida, não é assim? É assim. Não é verdade, Célio? Né? Então, se a minha visão é de que a minha felicidade depende das coisas acontecerem conforme o meu desejo, eu estou sempre apavorado, porque de verdade eu não vejo a vida acontecer conforme os desejos de ninguém, nem dos poderosos, cara, nem dos ricos. De vez em quando um rico se separa, o filho de um rico comete um crime, ou se envolve num acidente, ou morre. Não tem ninguém controlando o mundo. Nem quem tem muito dinheiro, nem quem tem muito poder. Nem ditadores dos seus países. Não. Não é verdade, Graça? É verdade. É verdade. E essa visão toda de vida está centrada num equívoco. Eu não me conheço de verdade. Mas eu aponto para mim como algo que eu posso ver. Esse corpo, essa mente. E eu digo, eu sou o Eduardo. O outro diz, eu sou o Célio, eu sou a Flávia, eu sou a Laura, eu sou o Marcos, eu sou a Ana, eu sou a Rosane, e assim por diante. Então, Vedanta, queridos, não é uma religião. Vedanta, a gente pode dizer que é um assunto. Inclusive, se a pessoa falar assim, a pessoa me mandou mensagem, professor, eu sou muito católico, posso estudar Vedanta? Claro. Outro falou, eu sou espírita. Ótimo. Porque a gente não está falando aqui de uma crença, não estou usando aqui religião no sentido do latim, do religare, mas de uma crença. Não tem crença, não estou falando de crenças. Estou falando de um exame lógico, de um ensino que é dado com lógica, onde a gente pode examinar se de verdade a gente é aquilo que a gente pensava que a gente era. Então, esse exame é feito depois, lentamente, de uma maneira em que a gente vai mastigando. E as noções equivocadas que a gente nutre sobre aquilo que a gente é, essas noções vão caindo por terra. Elas se tornam insustentáveis. Porque a nossa mente recusa aquilo que é ilógico. E é ilógico que eu seja o corpo e a mente. Mas isso precisa ser explicado para o nosso intelecto. Imagina o seguinte, que a gente está num apartamento do 10º andar de um prédio. Aí é dito assim, olha, aqui no 11º andar, no apartamento, você está ouvindo esse barulho? Aí você ouve assim, vai ter um barulhinho assim. Aqui no apartamento de cima tem um elefante. Um elefante, cara. Tem um elefante. Cara, como um elefante chega no 11º andar de um prédio, Rosane? Aí você imagina, pô, de helicóptero. Aí passou pela janela, tiveram que quebrar a janela. E ninguém viu, não saiu no jornal, um helicóptero vindo com um elefante pendurado. De elevador não deu. Impossível. Pelas escadas também não dá. Aí eu falei, amigo, que história é essa de elefante no apartamento do 11º andar? Não tem elefante nenhum. A mente recusa aquilo que não tem lógica. A mente recusa. Né? Então, a ideia falsa sobre o que a gente é será recusada pela mente. Quando, para a mente, for apresentada a noção com lógica. Porque a mente é assim. O nosso intelecto é assim. O nosso intelecto aprecia a lógica. Isso aqui é o intelecto. A atividade intelectual é a apreciação da lógica daquele assunto que você está examinando. E essa noção de que eu sou esse corpo que vai morrer, essa mente que em parte vai morrer, essa noção vai ser abandonada. Né?
E eu vou entender que eu sou aquilo que é a fonte da felicidade, a fonte do amor, a fonte da consciência. E assim, o mundo deixa de ser uma ameaça. O mundo deixa de ser um local que eu preciso controlar para estar feliz. Então, ao invés de eu ir para o mundo para buscar felicidade, não. Não, agora eu vou para o mundo me deleitar com as mudanças, com as surpresas da vida, vivendo com felicidade a partir de mim mesmo. Porque nós somos felicidade. Cada um de vocês já é felicidade. Isso é muito interessante, muito importante da gente entender, irmãos, que eu não estou falando de algo que vocês vão adquirir. Já é. Toda a experiência de felicidade que vocês tiveram na vida sempre foi vocês. Sempre foi. Então, vocês já são a coisa mais deliciosa, mais desejável, mais preciosa da vida de vocês. A vida de vocês toda, vocês quiseram vocês mesmos. Só que não estava claro. Só que não estava claro. E é isso que vai ficar cada vez mais claro para quem quiser. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. É isso, queridos. Grato por vocês terem vindo. Estou muito feliz de estarmos fazendo esse curso de introdução. Deixa eu falar para vocês três coisas. Uma, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Pode também botar no grupo depois, se preferir. Antes da aula às 7h. Às 18h45, eu entro. Estou disponível, né? Em geral, para responder dúvidas. Se alguém entrar e quiser conversar, trocar uma ideia, eu também estou ali, 18h45. Tá? Na divulgação original que saiu que a gente estudaria o Tattva Buddha depois. E não será o Tattva Buddha. Porque... pois não, Laura, calma. A gente vai estudar outros textos muito legais. Muito legais. Eu estou esperando, eu estou com um leque de opções e vou explicar para vocês. Eu tinha combinado isso com o professor. Aí ele pegou e está dando o Tattva Buddha, numa das turmas. Aí os alunos me pediram que desse outra coisa, porque já está vendo o Tattva Buddha lá agora. Né? Então, tem outros textos muito legais. Então, tem o Shatpadi Stotram, estou com vontade de fazer o Shatpadi Stotram e o Atma Buddha. O Shatpadi Stotram é um texto muito bonito, muito poético, muito gostoso de estudar, e o Atma Buddha é sobre isso que nós somos. Né? É um texto concentrado sobre isso, muito legal, um estudo muito gostoso também. Bom, queridos, é isso. Alguém quiser falar algo, quiser perguntar algo? Todo mundo quietinho? Então tá bom. Um abraço, Marcos. Um abraço, Célio, Rosane, Laura, Cristina, Daniele, Graça. Boa noite para todos. Obrigada, professor. Abraço, queridos. Uma boa semana a todos. Ouçam a gravação vai estar disponível. Tá? Tenham dúvidas. Ter dúvida é muito importante para a gente poder se deliciar com o fato de que a gente pode discordar, a gente pode oferecer um outro entendimento, pode perguntar, professor, eu achava que era isso assim, assim, faz sentido. A delícia da gente poder se colocar como pessoa dentro do ensino, com nossas compreensões, com nossas incompreensões. Isso é importante para a gente. Tá bom, queridos? Um abraço a todos, uma boa noite. Até segunda. Boa noite, Tatiana. Valeu, Celhão.